como vem dando, batendo em portas erradas, chegando com obsessores e saindo ainda mais obsidiadas. Outro questionamento que nós vamos estar aqui dissecando é a quebra dos mitos, ou do mito, da existência de pombagira pagã, da existência de Exu pagão. É muito comum, dentro do candomblé, dentro da umbanda, dentro do nosso ritual, a gente usa muito, as pessoas usam muito essa colocação. Da pombagira pagã ou do Exu pagão. Existe pombagira pagã? Existe Exu pagão? São eles, estão na mesma categoria de obsessores, de quiumbas? Vamos estar dissecando também isso aqui. O que eu observei também nesse ritual de exorcismo na Igreja Católica é o contorcionismo das pessoas possuídas nas igrejas, o trabalho físico que elas dão aos tais exorcistas. É muito interessante isso. As pessoas, ou seja, essa manifestação dessas pessoas nesses trabalhos de exorcismo não são voluntários. Quer dizer, essas manifestações, elas não são voluntárias, elas são provocadas. E a pessoa, então, entre aspas, possuídas, elas se debatem. Então é necessário que o exorcista esteja acompanhado de um grupo seleto de auxiliares, né? Geralmente homens tipo armário. Por quê? Dado o contorcionismo dessas pessoas tidas e apresentadas como endemoniadas, como possessas, né? Por quê? Porque ainda não comecei ainda a dissecar mais esse tópico. Por quê? Porque nós conhecemos, nós candomblecistas, nós praticamos o exorcismo, mas eu, em especial, eu e a mãe Rose, na minha casa, a gente não faz força com quiumba, não é não, mãe Rose? A gente não faz força com quiumba, a gente não faz força com obsessor, porque nós aprendemos que quem faz força com quiumba, quem faz força com obsessor, é porque não tem força mediúnica, não tem força espiritual para dominá-los. Quem faz força com quiumba, quem faz força com obsessor, é porque não tem na sua casa as suas firmezas necessárias de Exu a Oxalá. E a reportagem mostra esse contorcionismo dantesco, né? Cavernoso, das pessoas se debatendo. O padre tem dificuldade, ele não sabe se canta ou se chupa cana, ou se exorciza ou se acalma aquela pessoa. É necessário que os auxiliares, um segura de um lado, segura de outro, senão a pessoa acaba se machucando. Muito bem. Vamos também fazer uma abordagem aqui sobre um questionamento sobre a abordagem psiquiátrica, porque o programa mostra um psiquiatra falando o que ele viu, o que eu vi. O psiquiatra, ele disse o que para ele significava aquilo. E um psicólogo também disse a mesma imagem que foi mostrada para o psiquiatra, que foi mostrada para mim, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, foi mostrada para ele, e ele também dá a sua versão médica. Quer dizer, diferindo da nossa postura, da postura da Igreja Católica, da postura da Igreja Evangélica, da postura da Igreja Afro-Brasileira, porque nós somos uma igreja, nós somos sacerdotes, nós somos uma religião. Divergindo também do psiquiatra. Verdade? Então nós vamos estar também aqui abordando isso, a abordagem psiquiátrica e psicológica feita pelos especialistas que foram entrevistados ao longo do Conexão Repórter de quinta-feira próxima passada. Bem, e surge então a partir daí um termo interessante usado pelo psiquiátrica, que o que pode ser
reconhecido como manifestação psicótica. É porque o psiquiatra, em dado momento, ele coloca aquilo que, a seu ver, aquilo se caracteriza mais como uma manifestação psicótica, né? Ou seja, em outras palavras, um desequilíbrio mental já chegando às raias da loucura. E o que pode ser reconhecido como manifestação anímica endógena, ou seja, o psicólogo, ele já classifica alguma daquelas manifestações que foram mostradas para ele como uma manifestação endógena, ou seja, algo que vem de dentro para fora. Quer dizer, aí ele já procura fazer uma abordagem sobre medos, fobias, aliás, medo e fobia, mesma coisa, sensações, desejos contidos, retidos, né? E que em um determinado momento, em um determinado ambiente, diante de uma determinada música, diante de uma determinada reza, a pessoa então começa a colocar aquilo para fora. Então essa também é uma abordagem que a gente vai ver o que isso tem, se tem alguma similitude, alguma identificação, melhor dizendo, se tem alguma identificação com os conceitos da religião afro-brasileira que eu pratico e que aqueles que me ouvem, muitos que estão nos ouvindo, seguidores, adeptos, zeladores, zeladoras, ogãs e equedes, também praticam, né? Muito bem, outro questionamento. Por que dentro do ritual do candomblé, quanto ao transe, é mais factível? Gente, aqui é que eu gostaria que vocês prestassem muito bem atenção, porque aqui é que a porca tosse o rabo. Tá? Esse questionamento aqui é o seguinte: o que eu quero saber, o que eu vou procurar dissecar junto com vocês? Por que que dentro do ritual do candomblé, quanto ao transe, o transe é mais factível? O que é mais factível? É mais fácil de se encontrar mistificações do que no ritual de incorporação. Só quem vivencia a coisa sagrada do candomblé e da umbanda é capaz de tentar entender e tentar responder isso daqui. Porque nós temos o transe, quando falamos em transe, nós estamos nos referindo o quê? A força da manifestação de quê? De um orixá, da força divinizada da natureza. E quando nós nos referimos ao fenômeno da incorporação, nós estamos nos referindo à capacidade de manifestação espiritual dos espíritos, ou seja, uma manifestação exógena, ou seja, de fora para dentro. Embora muitas pessoas, até hoje não se chegou a um consenso, um denominador comum. Olha que eu tenho visto, leio muitos livros, e eu nunca vi ninguém fazer essa abordagem. O transe, ela é uma manifestação endógena, ela vem de dentro para fora, ou ela é exógena, ela vem de fora para dentro? Muito bem, eu já ouvi e já li em alguns livros, tá, que se o orixá, ele é uno e indivisível conosco, ele permanece conosco, ele nasce conosco, ele está conosco, uma corrente diz que essa manifestação, o transe está diretamente ligado a um acordar daquela força que está dentro de nós. Ora, segundo essa corrente de entendimento, então, essa manifestação, ela seria endógena, seria de dentro para fora. Se o orixá está num estado, digamos assim, de sono dentro de nós, né, ou de vigília, então, ao ser atiçado, ele se manifesta e entra em transe. Então, nós estaríamos aí dizendo que o transe é uma manifestação, ou seja, endógena, de dentro para fora. Já outras correntes, que é a corrente que eu esposo, que eu me filio e que eu adoto, o transe é uma manifestação exógena, assim como a incorporação. Como a incorporação? É muito simples, é uma questão de lógica. Quando no sacramento de feitura de um orixá, nós invocamos, nós preparamos o ori de uma pessoa. Ora, se você prepara um ori de uma pessoa,
Se você faz cerca de 7 ebós, ebós de cachoeira, ebó de cemitério, ebó de praia, ebó icu, ebó onã, ebó de água, enfim, você prepara o corpo daquela pessoa para que aquela pessoa chegue até o dia da feitura, chegue até o comé, chegue até a camarinha, livre de qualquer percalço oriundo de obsessão, de obsessor. Então ali ele vai receber o sacramento da feitura, quer dizer, o orixá vai ser sacramentado no ori daquela pessoa. Ora, se o ori é o porto seguro, se o ori é o aeroporto onde pousa as forças, onde pousam as forças divinizadas da natureza, então nós partimos do princípio, lógico, de que essa força ela é atraída extracorpo, ela vem de fora para dentro, para receber então aquele sacramento. Mas até hoje não se chegou ainda. E eu tenho observado que muitos, eu já não digo zeladores, mas algumas pessoas que se dizem estudiosas, ainda não tentaram se questionar sobre isso. Ou então se apresentam suas teses, suas teorias, não procuram fundamentar. O que é muito comum na nossa religião, pessoas apresentarem teses, teorias e não fundamentarem. É por isso que o candomblé, cada dia que se passa, ele está indo de ladeira abaixo, pela falta de discussão de todos esses conceitos. Então é por isso que eu digo, isso aqui é mais um tópico em que a porca torce o rabo. Então quando eu digo aqui que quanto ao transe, este é mais factível de se encontrar mistificações do que no ritual de incorporação. Eu vou dizer lá adiante por quê. Muito bem, um outro tópico interessante, tudo que eu extraí dessa reportagem. Muito bem, a mediunidade não tratada pode levar à loucura? É um tópico, é um questionamento que nós vamos estar também aqui dissecando. A mediunidade não tratada pode levar à loucura? Quando? De que forma? Por quê? Vamos estar tentando responder esses questionamentos. Muito bem, uma outra questão abordada de uma maneira assim muito sutil pelo Cabrini na reportagem, foi quando ele perguntou a esse padre exorcista, né, formado lá na Universidade de Navarra, na Espanha, que ele perguntou o seguinte ao padre se a pedofilia e a pederastia, não, em relação aos padres da Igreja Católica, não seria algum tipo de tentação, né? Quer dizer, o padre tremeu. Mas ele se recuperou e disse que não, que aquilo ali estaria mais ligado ao ser humano e tal. Quer dizer, ele não teve uma resposta convincente para dizer se realmente a pedofilia e a pederastia hoje, tanto em moda, tanto em voga aí nos meios religiosos católicos romanos, né? Ele escorregou, ele deu uma balançada. Muito bem. E continuando a pergunta, até que ponto podem ser consideradas manifestações normais de pessoas que ao longo de sua vida se reprimiram, se abstiveram de práticas comuns aos homens e mulheres, normais, principalmente quanto ao sexo. Bem, gente, essas são as abordagens que eu, João Batista de Airá, vou fazer. Porque esta reportagem, depois vocês podem entrar no site do Conexão Repórter, está lá do SBT, vocês cliquem lá e vocês vão ter acesso. Quem não viu poderá ver, entendeu? Só que vocês não vão encontrar essas abordagens que eu fiz agora por último, porque isso aqui é um extrato que eu, como estudioso, eu como advogado, como jornalista e principalmente como estudioso, né, da espiritualidade, da manifestação do espírito, da manifestação do Vodum, do Orixá, do Inquice, eu consegui extrair. Então nós vamos poder entender determinados fenômenos que acontecem dentro de uma casa de candomblé, dentro de uma casa de quimbanda, dentro de uma casa de umbanda, né? Não naquela visão kardecista que todo mundo está acostumado a ouvir.
Não. É uma abordagem de uma pessoa que pratica um ritual de candomblé chamado tambor de mina, que lida no seu dia a dia com espíritos, com manifestações mediúnicas, né, de orixás, de voduns e de inquices. Então, quer dizer, isso que eu falei para vocês aqui, todos esses tópicos, vocês não vão encontrar em livro algum.